Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e irmãs, celebramos com alegria este terceiro domingo do tempo do Advento, que é também chamado o Domingo da Alegria, tanto que o sacerdote, se ele quiser, ele poderia usar também a casula, os paramentos na cor rosa, né? Porque a cor rosa está como uma cor intermediária entre o roxo, né, da penitência, da oração, e o branco das alegrias do Natal. E o tempo do Advento é o tempo, como já sabemos, a própria cor litúrgica roxa nos ajuda a sempre se voltar a isso. É um tempo de maior vigilância, de oração, de penitência também. Por isso que a estola, quando o padre vai confessar, é na cor roxa, né? Liturgicamente deve ser, né? E também no tempo da Quaresma, a igreja usa novamente a cor roxa. E esse tempo de oração, de penitência, de vigília, para se auto-observar, para fazer aquela autoavaliação da própria vida, de como está o meu caminho diante de Deus, de como eu estou vivendo a minha fé católica, até que ponto a minha fé realmente dá sentido à minha vida e orienta as minhas escolhas, as minhas atitudes, né? Me faz pensar quanto tempo faz desde a minha última confissão e se eu já tenho o hábito de me confessar com frequência, né? Há pessoas que se confessam apenas em alguns tempos especiais, às vezes pelo costume da época, o que já é bom, mas falta um pouco mais aquela consciência de que eu devo buscar a confissão toda vez que cometo um pecado, sobretudo quando cometo pecado grave, pecado mortal, né? Mas muitas vezes não sabemos mais nem exatamente o que é um pecado mortal ou não, quais são os pecados que colocam em risco a minha salvação eterna ou não. Mas esse tempo do advento, dessa vigília, dessa expectativa, chegamos no meio do caminho, digamos assim, por isso o terceiro domingo é o domingo da alegria, porque é uma vigília diante da espera de alguém que já veio e que já venceu também a esse mundo. Para celebrarmos depois o Natal do Senhor, né, na noite do dia 24, 25. Mas poderia perguntar, padre, então se o tempo do Advento é uma vigília de espera, de preparação do coração para a vinda de nosso Senhor,
mas nosso Senhor não já veio há 2000 anos atrás? Todo mundo já sabe que Ele já veio. Então não seria isso só uma encenação? Não seria uma coisa assim meio sem sentido? Para que é que eu vou fazer vigília e esperar se é apenas uma memória de uma coisa que já aconteceu há 2000 anos atrás, né? De fato, se o advento fosse apenas a recordação do acontecimento da primeira vinda de Nosso Senhor, de fato não falaríamos tanto de vigília, nem de vigiar, nem de penitência, né? Mas o advento, ele possui um outro sentido também. A recordação e a memória e a celebração da primeira vinda de Nosso Senhor há 2000 anos atrás, que celebramos com o presépio, com as liturgias, sobretudo, né, celebrando o menino Jesus na noite de Natal. Essa lembrança da primeira vinda de Jesus é também um modo de espiritualmente voltarmos o coração para uma realidade que não podemos esquecer, que Jesus virá uma segunda vez. Acontecerá uma segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós, quando terminamos o tempo litúrgico, como celebrávamos há 3, 4 domingos atrás, celebrávamos a festa de Cristo, Rei do Universo. Quando um dia todo esse cosmos, todo esse mundo, como nós o conhecemos, ele terá um fim. E nosso Senhor se apresentará uma vez mais, virá uma segunda vez, não mais na fragilidade e pobreza do presépio, mas desta vez com todo o seu senhorio, poder e glória, como Senhor e Juiz do universo e de todos nós. E mesmo aqueles que se opuseram a Cristo, que se colocaram contra Cristo, contra a igreja, contra os seus santos, que se por um tempo parece que a injustiça e o mal prevalecia, nessa hora olharão para o senhorio de Cristo e tremerão. E aqui, na leitura, na liturgia de hoje da Palavra de Deus, nos é apresentado uma das grandes figuras do tempo do Advento, né? Que de quem é que falamos no Evangelho de hoje? Quem é que é apresentado de modo especial? João Batista. João Batista, que é o precursor de nosso Senhor. João Batista, a gente compreende no final do Evangelho, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Quando Jesus fala dos homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, né? Jesus está explicando que João Batista, embora seja apresentado nos Evangelhos, no Novo Testamento, João Batista ele ainda pertence ao Antigo Testamento. João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. É em João Batista que mudará o tempo da promessa, onde Deus promete o envio de um Salvador, e o tempo do Novo Testamento, do cumprimento. Agora o Messias que foi prometido no Antigo Testamento está agora ali diante de João Batista. E o encontro de Jesus já no Rio Jordão é o momento em que a antiga lei, o Antigo Testamento, dá lugar agora ao tempo do Novo Testamento. E João é o precursor, é aquele que prepara a vinda de Jesus, prepara o coração das pessoas para a vinda dele. E de fato, muitos dos discípulos e até alguns apóstolos de Jesus eram antes discípulos de João Batista. Mas é muito interessante que o Evangelho de hoje nos mostra o momento em que João Batista, que estava já na prisão nesse momento, envia os seus discípulos para fazer uma pergunta a Jesus, né? Diz o Evangelho que João já estava na prisão. Sabemos que depois João Batista, naquela festa feita por Herodes, será martirizado, né? Será assassinado por causa da fé. Quando Betsabeia, no auge da sua loucura, pede a cabeça de João Batista num prato, né? Que coisa macabra, não? Mas naquele tempo isso era até meio comum, né? Às vezes, quando se vencia um grande inimigo numa batalha, se tinha o costume de decapitá-lo, né?
e trazer numa sacola a sua cabeça para andar a cavalo na cidade, mostrando que aquele inimigo havia sido vencido. E o mal, as forças das trevas, mostram a cabeça de João Batista como quem diz: eu venci a Deus e ao seu profeta. E Jesus havia começado a sua missão, seu ministério na Galileia. E olha a pergunta que eles fazem a Jesus, que João manda fazer a Jesus: és tu, Jesus, aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Há muitas controvérsias no que realmente se passaria no coração de João Batista. Mas é normal que ele pudesse, mesmo sendo um santo da envergadura dele, experimentar, assim como muitos santos na história da igreja, o que nós chamamos de a noite escura. Aquele momento em que é preciso, em que parece que não se vê mais nada, e caminhamos como que na escuridão, na confiança absoluta em Deus. E João Batista faz essa pergunta: és tu o Messias, o Messias, o Salvador que a palavra de Deus promete, que Deus prometeu ao seu povo, ou ainda não? Porque, de fato, Jesus ele não dizia abertamente: eu sou o Messias. Você não vai encontrar, Unicamente naquele momento em que ele está a sós com aquela samaritana no poço, que ela fala de espera ali de um Salvador, Jesus fala: é este que está diante de ti. Mas em geral Jesus não falava, porque de fato o Messias ele seria reconhecido, não porque alguém chegaria e diria: olha, eu aqui, olhem para mim, Padre Marcelo, eu sou o Messias, me sigam a partir de agora. Não era assim que se anunciaria o Messias. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, dizia que o Messias, quando ele viesse, ele deveria cumprir todas as profecias e promessas, digamos assim, que seriam sinais que o Salvador deveria realizar para dar aos judeus um sinal de que, olha, esse aqui está realizando esses sinais e somente o Messias pode realizá-lo. E que profecias são essas? Eram muitas, E Jesus cumpriu todas elas. E uma delas é justamente a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías. Essa leitura de Isaías capítulo 35, que é a primeira leitura de hoje, era uma das profecias messiânicas, que se dizia que na época em que viesse a vingança e a salvação de Deus, o que é que aconteceria? Se abririam os olhos dos cegos, os surdos ouviriam, os coxos, os aleijados saltariam, sairiam pulando, e os mudos falariam, e até mesmo os mortos ressuscitariam. E nós sabemos no Evangelho que Jesus irá justamente realizar esses milagres, todos eles. Jesus várias vezes irá fazer os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, e até mesmo irá ressuscitar os mortos, como ressuscitou Lázaro. E esses sinais eram suficientes para os judeus para acreditar que o homem que realizasse tais coisas seria de fato o Messias. Por isso que é injustificável a condenação dos judeus de condenar Jesus à morte na cruz. Porque eles tinham todos os meios para, de fato, ver que aquele Jesus era o Messias. E eu falo aquele Jesus porque o nome Jesus era o nome comum naquela época, Era como Francisco e José para nós aqui. Muita gente se chamava Jesus, Mas aquele Jesus era, de fato, o Cristo, o Messias. Só que para João Batista, e assim para os judeus na época, não era tão fácil discernir isso, um detalhe. Nós, cristãos católicos do ano 2022, para nós, a gente já tem isso muito claro na nossa mente. Jesus veio uma primeira vez, na fragilidade, no presépio, deu a vida por nós na cruz, voltou aos céus, e virá uma segunda vez, quando for a conclusão deste mundo. Mas para os judeus,
para a fé judaica e para João Batista naquela época, não se tinha essa compreensão de que Deus viria duas vezes. E, sobretudo, de que o Messias seria o próprio Deus, que viria naquela fragilidade e humildade. Então, para João Batista, era um pouco difícil ver o Messias realizar sinais e prodígios e, ao mesmo tempo, ver Jesus tão perseguido, tão humilhado, tão, às vezes, ridicularizado até. E essa pergunta de João Batista é para selar no coração dele esta certeza, né? E é para nós também um sinal de esperança, né? De dizer, sim, sim, João Batista, eu sou o Messias, eu sou o teu Salvador. Para que assim depois João Batista pudesse dar a vida em martírio a nosso Senhor com total alegria e confiança, né? Sem medo de ter jogado a sua vida em vão ou de ter seguido um falso Messias. E de fato, João Batista e assim muitos santos e mártires morrerão por causa de nosso Senhor e darão as suas vidas por Ele, né? Na certeza e na esperança absoluta de que Jesus é de fato o Messias Salvador prometido pelas Sagradas Escrituras, prometido por Deus ao seu povo, né? E nos traz essa mensagem de esperança, né? Por isso que hoje é o domingo da alegria, o domingo da esperança. Como diz também a segunda leitura de hoje, né, da carta de São Tiago. Ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor que espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera, né? Muitos de vocês aqui, né, são agricultores ou vêm dessa realidade, né, entendem disso muito melhor do que eu, né? Mas nós sabemos que o agricultor, ele olha os sinais e ele vai observando se naquele ano terá um inverno bom ou não, para saber se vale a pena ou se deve, né, gastar semeando o quanto for possível ou não. Naquelas terras de Jesus, que inclusive a vegetação é muito semelhante à nossa, né, na região de Israel, ali normalmente as primeiras chuvas vinham no outono, que é ali pelo meio para o final do mês de novembro, né? E as chuvas secundárias vêm ali pelo final de março para começo de abril, né? Por isso que ele fala outono, porque na Europa e também um pouco ali pela região de Israel, o outono começa ali por outubro, novembro, e a primavera começa ali depois de abril, que é quando o inverno vai acabando e começa aquele tempo da primavera. Para nós aqui, né, ali por janeiro, fevereiro, a gente já fica esperando ali umas primeiras chuvas, né? E se vê que o tempo está bom, já começa, alguns até a plantar já nesse período. E a gente fica esperando mesmo ali o dia de São José, né, para ver se vai chover ou não, e se vai ter um inverno bom mesmo ou não. E a gente planta com mais segurança, né, se tem chuvas, e que dure pelo menos ali até maio, junho, que é o tempo de poder fazer bem as colheitas, né? E essa esperança, né, esse saber observar os tempos, né? A gente olha se vai chover ou não, a gente até sabe, né? Quando o dia fica ali meio quente, aquele mormaço, não tem vento, olha, vai chover, né? Esse mormaço aqui é de chuva, né? Os profetas do sertão vão ver, né, para que lado foi que o João de Barro fez a porta da casa dele, né? Porque o João de Barro sabe melhor se vai ter inverno ou não. E nisso, essa expectativa, mas cheia de esperança, né? Cheia de esperança. E é isso que nosso Senhor pede a nós, de que de fato não esqueçamos que um dia iremos nos encontrar novamente com Ele, seja na sua segunda vinda, se nós formos a geração que verá esse encontro, ou seja também com a nossa morte, né? Porque todos nós que estamos aqui morreremos, né? E não deveríamos ter tanto medo de falar da morte, né? Tem lugares que o padre começa a falar da morte, padre, Maria, muito de assunto que eu não gosto nem de falar dessas coisas, né? Mas não deveria ser assim. Porque muitas vezes nós somos tentados a olhar para a morte como pagãos. Porque tão apegados a esse mundo,
tão esquecidos do céu e da vida eterna, a morte se apresenta muitas vezes para nós como algo terrível, né? E para nós cristãos católicos não deveria ser assim, né? Deveríamos ver a morte com uma certa tranquilidade e até mesmo com uma certa alegria, né? Se pensarmos que a morte, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, é apenas uma porta pela qual precisamos passar para entrar na vida eterna. Então Nosso Senhor nos chama nesse tempo do Advento a voltar os nossos olhos para o céu. Em cada Santa Missa, na hora do prefácio, o padre diz, né? Corações ao alto. E o que é que a gente responde? O nosso coração está em Deus, né? Lembrar-se de Jesus Cristo. Pensar que a vida não é só essa aqui na terra. Não nos apegarmos demais, ou não depositarmos demais a nossa felicidade nos bens que possuímos ou poderemos possuir. Porque os bens desse mundo passam, se estragam e até facilmente são roubados, né? Quantas pessoas colocam a sua esperança, a sua alegria num celular, num carro, num bem que pode possuir, né? Quantos jovens até importunam e perturbam seus pais para que possam comprar para ele aquele aparelho, aquela coisa que vai muito além das suas possibilidades financeiras, porque para eles é um status diante dos amigos poder mostrar que tem tal coisa, né? Aí vem um ladrão, né? Leva a felicidade, né? Que felicidade desgraçada, né? Que o ladrão passa a mão e se acaba na mesma hora. Ou muitas vezes nós, que não temos a coragem de dar testemunho da nossa fé. Quantas vezes nós deixamos de mostrar que somos cristãos católicos, que não devemos concordar com certas coisas, com certas atitudes, ou certos lugares, ou certos comportamentos. E às vezes não dizemos a verdade, ou nos calamos, ou ficamos ali acovardados. Não, padre, porque senão pode ser que eles fiquem chateados comigo, né? Enquanto João Batista teve a sua cabeça arrancada por causa da sua fé. E outros irmãos e irmãs na fé no passado e hoje foram levados para o Coliseu para serem comidos pelos leões, ou Santa Luzia, ou tantos outros santos martirizados por causa da fé. E nós, às vezes, por um respeito humano, por uma preocupação de querermos agradar a todos, muitas vezes somos acovardados na fé. Ou temos medo e vergonha de dar testemunho, às vezes dentro da nossa própria casa, na nossa própria família, no trabalho, no colégio, né? Mas não pode ser assim, né? Somos chamados a ter essa confiança e essa amizade com Deus, aonde nada colocamos acima ou à frente de Deus, né? E Jesus nos dará essa esperança, né? Jesus está dizendo ao João Batista hoje, está dizendo a nós, né? Tende confiança, né? Eu estou convosco, eu não vos abandonarei, nem nas alegrias e nem nas tristezas, né? Nem nos sofrimentos, né? Existe uma tendência hoje, né, em algumas teologias, né, não criticando, mas algumas realidades protestantes, ou mesmo dentro da Igreja Católica também, em alguns grupos, essa ideia de uma teologia da prosperidade, né? De que Deus vai me abençoar, e que Deus me abençoar é sinônimo de que Ele vai me dar bens materiais, eu vou conseguir dinheiro, eu vou me dar bem financeiramente nos meus empreendimentos, né? Não que Deus não possa abençoar os empreendimentos e também nos bens materiais, mas nós não podemos fazer depender a graça e a bênção de Deus a estas coisas. Porque há coisas que podemos pedir a Deus e não sabemos se Ele nos dará. Mas há bens espirituais que, se nós pedirmos, certamente Ele nos dará. E a nossa esperança não pode estar presa a coisas aqui da terra. Por isso a esperança nossa é: nosso Senhor estará conosco, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Diante de uma enfermidade, não é que Deus se afastou de nós, né? Tem algo muito belo no Evangelho de hoje, né? Desculpem-me me estender, mas que é muito belo e não pode ser esquecido.
no momento da resposta que Jesus dá a João Batista, ele diz algo que às vezes passa despercebido, né? Os mortos ressuscitam e, qual é a última coisa que Jesus fala? E os pobres são evangelizados. Que coisa bela. Padre, o que significa isso? Né? Os pobres antes não eram evangelizados, né? Olha que coisa bela. O que significa quando Jesus diz os pobres são evangelizados? Na época de Jesus, existia-se também um costume de pensar de que os pobres, e que mesmo aqueles mais abandonados, os que moravam nas ruas, que eram muitos naquela época, né, eram pessoas que haviam sido abandonadas por Deus. Eram pessoas que não tinham a bênção de Deus. Aqueles que eram enfermos, aqueles que nasciam com alguma deficiência, eram por muitos taxados ou considerados como pessoas que eram grandes pecadores. Dizem-se, olha, se esse aí nasceu com essa deficiência, com essa limitação, é porque algum pecado gordo, grande ele tem. Ou ele ou seus pais, né, seus antepassados. As mulheres que eram estéreis, que não podiam ter filhos, como a própria mãe de João Batista, eram consideradas mulheres que não tinham a bênção de Deus. Uma mulher que não engravidava e não gerava filhos, era uma mulher que não era abençoada por Deus. E existia essa mácula, essa chaga no meio do povo. E quando Jesus vem, nosso Senhor como Messias, ele vai justamente ao encontro daqueles que a cultura religiosa da época dizia que eram as pessoas das quais Deus tinha se afastado. Por isso que Jesus chega e se aproxima de um leproso. Jesus chega e toca os olhos de um cego. Jesus acolhe e deixa tocar nele aquela mulher com hemorragia. E para um judeu, tocar em sangue ou tocar em um falecido, em um caixão, era ficar impuro ritualmente. E Jesus ia e tocava na pessoa morta, e a fazia ressuscitar. Jesus tocava nos ouvidos dos surdos, tocava nos olhos dos cegos, pegava pela mão os paralíticos. Quando Jesus se aproxima justamente daqueles que a sociedade dizia que eram os que haviam sido abandonados por Deus, Jesus renova no mundo essa esperança de que não, uma enfermidade, uma doença, uma morte inesperada por uma enfermidade ou por um acontecimento infeliz, problemas às vezes até financeiros ou outros problemas, não significa que Deus se afastou de nós. Não significa que Deus se esqueceu de nós e nos abandonou. Porque a esperança que nosso Senhor trouxe é outra maior. É a esperança da vida eterna. Quantas pessoas dizem até assim, olha, eu não quero nem ter filhos, porque para que é que eu vou ter filhos para botar num mundo desse, tão cheio de sofrimentos, um mundo com tantas dificuldades, né? Isso é um pensamento de um pagão, de uma pessoa que não conhece a Deus. Porque o que é melhor? Vir a esse mundo e sofrer, e depois, ao morrer, entrar na vida eterna e passar para sempre a vida junto a Deus, na alegria eterna, ou não ter existido nunca? É claro que é melhor passar por este mundo, mesmo que tenhamos que sofrer. Nós estamos esquecendo, por causa do consumismo e a mentalidade desse mundo, a pensar no céu, a pensar na vida eterna, de que a figura desse mundo passará com todas essas realidades. E que devemos colocar os nossos corações elevados a Deus, para servir bem neste mundo, servir os nossos irmãos com amor, com caridade, mas nessa esperança. Para terminar, eu sou padre aqui do Sertão, com vocês, e uma das coisas que mais me encantam, eu sou natural de Fortaleza, mas sou padre aqui da Diocese de Quixadá, estou aqui com vocês agora, Uma das coisas que mais me encantam em ser padre aqui no Sertão é quando às vezes a gente pega o carro e vai celebrar nas comunidades,
às vezes nas comunidades mais longe, né? Aqui nem são tão longe, né? Eu já tive em paróquia que tinha comunidade a 50 quilômetros, né, de distância, né? A gente fazer um dia quase para poder chegar. Já fiz missão no sul do Piauí, que era 6 dias de viagem no meio dos matos, tendo que derrubar a árvore para tirar o carro do atoleiro, fazer a alavanca e tendo que fazer a estrada com enxada para poder o carro passar. 6 dias de viagem para chegar na comunidade que eu ia ficar, né? E o que mais me encanta nisso, né, é que quando você chega numa comunidade dessa, né, como ontem à noite eu estava lá na travessia, né, que é uns 18 quilômetros daqui, de um certo modo estamos ali no meio do nada, né, no meio dos matos, né, digamos assim, num lugar mais afastado. E o padre chega ali, né, eu digo a figura do padre de um modo geral, chega ali naquele lugar para celebrar. E eu olho assim, às vezes me vem como se a igreja não tivesse telhado, né? Você está ali debaixo dos céus, né? Onde a lua bonita, né? As estrelas. E você vê às vezes num lugar afastado, onde parece que poderia ser pessoas esquecidas, né? Deus faz um padre ir até aquele lugar e celebrar a Santa Missa, para estar a presença real de Jesus, porque na Santa Missa está ali a presença real, verdadeira de Jesus, Deus que desce do céu para estar fisicamente até no lugar específico do espaço e do tempo desse mundo, para estar junto àquelas pessoas. Isso é uma forma que me faz pensar muito, o quanto Deus não se esquece de nós. Por mais longe, esquecido que estejamos, Deus não esquece de nós. E possamos renovar isso. Aconteça o que acontecer, Deus não nos abandonará. Mesmo que tudo ao nosso redor pareça trevas e escuridão, mesmo que todos nos abandonem, nos humilhem, nos rejeitem, ou mesmo que experimentemos todos os tormentos como Jó experimentou, ter a certeza de que Deus está conosco, de que nosso Senhor Jesus Cristo jamais nos abandonará, de que nós nunca estamos sozinhos nesse mundo. Por isso que nosso Senhor na cruz, quase suas últimas palavras foram: meu Deus, por que me abandonaste? Para que nós, diante dos nossos sofrimentos e agonias, pudéssemos também olhar para nosso Senhor e dizer, assim como Jesus, nós sabemos que Jesus sabia que o Pai jamais o havia abandonado, mas Ele disse aquilo para experimentar essa experiência nossa de sofrimento e de dor. Quando às vezes podemos pensar que até mesmo Deus possa nos ter abandonado, e renovar essa fé e essa certeza: aconteça o que acontecer na minha vida, na minha família, Deus não me abandonou, Deus jamais me abandonará, Ele está conosco sempre, assim como está e estará conosco também nesta Santa Missa, pela sua presença eucarística. Então tenhamos confiança, de fato vigiemos, né, e oremos nesse advento, e que à noite do Natal, olharmos para Jesus menino no presépio, possamos ter também a alegria de oferecer para Ele um coração um pouco mais purificado, um coração um pouco mais cheio de amor, para oferecer a Ele e para oferecer também aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.